e vamos dialogar com a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e também a carta aos Romanos, no capítulo 8. Quero falar sobre esta vida no Espírito, sobre como viver essa vida de forma plena. Semana passada nós dissemos da oportunidade que temos em Cristo Jesus de morrermos para o pecado e vivermos para Deus. E o que é essa nova vida? O que é essa vida no Espírito? Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, vamos ler primeiramente o verso 18, que diz assim: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Verso 22, do mesmo capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 14, Paulo escreve assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, uma forma carinhosa de referir-se a Deus, algo como paizinho, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Obrigado, Senhor, por Tua palavra lida, que a graça do Senhor esteja sobre nós essa noite, que a vida do Espírito flua entre nós, é o que oramos em Jesus. Amém. Irmãos, a vida no Espírito é um dom de Deus. A vida no Espírito é a graça do Senhor. Quando falamos semana passada sobre o desafio de superarmos o pecado, de vencermos o pecado, nos apropriando pela fé da morte de Jesus, ou da eficácia, do poder da morte de Jesus na cruz, é uma parte da história. Morrermos para o mundo, morrermos para o pecado, vencermos as limitações da nossa carne e as obras que são próprias daqueles que vivem sob essa escravização do pecado. Mas nós já fomos libertos, nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo do pecado, porque nós agora vivemos em novidade de vida, nós agora somos guiados pelo Espírito. Se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mais uma vez, a partícula condicional aqui, se. Se nós de fato somos guiados pelo Espírito, se nós de fato vivemos no Espírito, se nosso Espírito está vivo, ou se o Espírito de Deus, como diz a carta aos Romanos, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, então nós devemos andar no Espírito. Andar é uma expressão que aparece muitas vezes na Bíblia, porque significa a caminhada. Alguns dos pastores aqui gostam de usar esse termo, caminhada. Nós vamos conhecendo Jesus na caminhada, nós vamos servindo a Jesus na caminhada. Era uma expressão recorrente de Jesus. Jesus chamou os discípulos para segui-lo. Ele disse a Pedro, segue-me. Disse a João, segue-me. Disse a Mateus, segue-me. Daí vem a ideia de caminhar com Jesus. É o povo que caminhou no deserto, é o povo que caminhou sob a nuvem, é o povo que seguia a coluna de fogo. Andar com Deus, andar com Jesus, andar no Espírito é a mesma coisa que viver. Viver a cada dia. Nós não somos árvores, naquele sentido de estarmos estáticos, fixados em um lugar. Nós caminhamos. Às vezes a Bíblia usa essa figura também, né? Nós devemos estar plantados, arraigados. E tem hora que a Bíblia fala que a gente
caminha. Hoje vamos usar mais essa ideia da caminhada. A gente precisa aprender a viver no Espírito. E a vida é uma coisa muito dinâmica. Nós não somos a mesma pessoa o tempo todo, graças a Deus. O mundo se transforma, mas a gente também se transforma. O mundo se modifica, mas a gente também se modifica. A realidade religiosa é dinâmica. A igreja de hoje tem que responder às demandas de hoje, às perguntas que são feitas hoje. Algumas coisas são parecidas. De vez em quando a gente fala que a humanidade é a mesma coisa, os pecados são os mesmos. É verdade, tem muita coisa que é parecido. Mas às vezes há situações novas. E como é que a gente discerne a vontade de Deus? Como é que a gente compreende a vontade de Deus para hoje? Como é que a gente responde às demandas de hoje? Andando no Espírito. Porque a mesma dinâmica que se observa em nós, seres humanos, essa dinâmica também está em Deus. Deus faz coisas novas. Deus tem uma palavra nova. Deus tem uma bênção nova. Deus tem uma orientação para hoje. O nosso Deus é o Deus de ontem, mas Ele também é o Deus de hoje. E Ele será o Deus de amanhã. Nós dizemos que o nosso Deus não muda. É verdade, Ele permanece o mesmo. Seu amor não muda, sua graça não muda, sua sabedoria não muda, seu poder não diminui. Os atributos de Deus são imutáveis, Ele é o que é. Mas Deus caminha com a gente. Deus caminha com a gente. Deus não está apenas no passado, nós não lemos a Bíblia apenas como o livro das palavras que Deus falou aos pais na antiguidade. Nós lemos como algo que é vivo, e Deus ainda fala conosco hoje. Nós devemos andar no Espírito. E quais são os resultados dessa vida do Espírito? É isso que Paulo apontou como o fruto do Espírito. Qual é o resultado na vida no Espírito? Paulo tinha o hábito de fazer listas, não listas fechadas. Eu não creio que essas 9 manifestações que ele dá aqui do fruto do Espírito encerra o que é a vida no Espírito. Mas Paulo provavelmente foi citando coisas no sentido de expressar a diversidade. O resultado da vida no Espírito é uma riqueza espiritual. E há sinais e há indícios de que alguém está vivo no Espírito, que é guiado pelo Espírito e anda sob a bênção do Espírito Santo de Deus. A primeira trinca é amor, alegria e paz. 3 coisas que todos nós buscamos. Hoje cantamos uma bela canção. Eu quero ser amado, eu preciso ser amado, mas eu também preciso amar e perdoar. Quem é que não procura amor? Amor faz parte da nossa existência. Por que amamos nossos filhos? Os filhos são uma coisa preciosa. Às vezes tem alguém, é muito raro que aconteça isso, alguém não tem amor pela sua cria. Mas em geral nós temos amor, o normal de um ser humano é amar seu filho, é ter seu filho, sua filha, como uma dádiva, como um presente, como um verdadeiro tesouro. Os filhos são riqueza para nós. Embora nos tragam muitas preocupações ao longo da vida, nós amamos nossos filhos. E costumamos dizer que o amor de mãe é o exemplo mais aperfeiçoado do amor. O amor abnegado da mãe. Hoje de manhã eu estava conversando com o Marcos Levi, filho do Marcos e da Loiane. Ele é muito engraçado, aquele menino é muito inteligente. E eu perguntei para ele, provocando, como é que está sua irmã? Está tudo bem? E aí ele começou a me falar que essa noite ela chorou a noite toda. E não deixou ninguém dormir, ele tinha que tampar os ouvidos. E aí eu brinquei com ele assim, falei, então vamos fazer uma coisa. Vamos pegar a sua irmã e vamos dar para uma família que não tem criança. Ele falou, você está maluco?
Você está maluco? A irmã não deixou ele dormir. E ele falou isso num tom de brincadeira, ele não estava reclamando, ele percebeu que eu estava brincando com ele. Ele, de fato, é uma criança diferenciada. Mas, ela não me deixou dormir, vamos dar a criança. Não, é amor. Então, a gente nasce num ambiente de amor. Os irmãos se amam, os pais se amam, e a gente cresce com essa necessidade de receber amor, de ser amado. Muito do que fazemos na vida tem a ver com a nossa necessidade de ser amado e com a nossa necessidade de amar. E amor, irmãos, é um fruto de quem é espiritual. Amar é natural em quem é guiado pelo Espírito. E as manifestações do amor, pode ser o perdão, pode ser a compreensão, mas para a gente amar não é difícil. Não é difícil amar, porque em nós está a semente de Deus, e Deus é amor. Como escreveu João, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não é capaz de amar o seu irmão a quem você vê? Então a gente aprende a amar, e é uma coisa natural, a gente vai melhorando nesse quesito. Qual é o oposto de amor? Talvez alguém pense que é ódio, e eu diria que não. O ódio é o sentimento irmão do amor. Eu gosto de usar esse exemplo para falar de namoro, não é? Quando a gente namora porque ama. Aí o namoro termina. No dia seguinte ele virou o quê? Ódio. É sério, né? O amor ferido, o amor machucado, ele se transforma em ódio. Vocês sabem a minha percepção do que é oposto ao amor? A indiferença. Para mim, o oposto ao amor é a indiferença. Quando tanto faz, como tanto fez, como não importa, como alguém que diz, isso não me diz respeito. Isso é falta de amor. Quem ama se preocupa, quem ama se importa, quem ama age, quem ama se posiciona, quem ama fala, quem ama corrige, quem ama encoraja, quem ama estimula, quem ama estende a mão, quem ama socorre, quem ama se mexe, faz alguma coisa, seja o que for que seja necessário. Às vezes é chorar junto, às vezes é dizer algo duro, fazer chorar. É verdade. Às vezes o amor nos exige uma atitude que até faz chorar. Mas a gente faz isso com amor, e faz consciente, e faz para o bem, e depois, aquilo que causou dor é percebido e é reconhecido como algo necessário. A Bíblia diz que o próprio Deus faz isso, que Ele corrige os filhos a quem Ele ama. E se estamos sem disciplina, é porque não somos filhos. Amar é natural para nós. Amar é natural. Não é difícil amar, gente, para quem é nascido no Espírito. Porque o amor brota em nós como se fosse uma fonte. Afinal de contas, quem habita em nós é o Deus de amor. E o Deus que ama nos amou primeiro, e Ele nos ensina a amar. Mas outro fruto do Espírito é a alegria. No mundo mal-humorado como esse nosso, como é bom encontrar pessoas que são alegres. Eu acho interessante quem tem bom humor. Gosto de andar com gente bem-humorada. Aliás, eu sou uma pessoa que quase não faço brincadeiras, não é? Eu não sou um Cláudio Duarte, mas eu me esforço. Não é? Eu gosto de lidar com gente bem-humorada. É muito mais fácil enfrentar as coisas com senso de humor. Alegria. Alegria é uma coisa boa, gente. Tem gente que gosta da melancolia. Paciência. Eu gosto da alegria. E o Espírito Santo de Deus nos encaminha para a alegria. Percebam que quando a gente se ajunta,
Cada um de nós tem a sua dificuldade, vem da sua realidade, vem da sua vida. Alguns de nós tiveram uma semana difícil. E aí, quando a gente se encontra, a gente começa a conversar, e a gente começa a cantar, você vai se sentindo melhor, daqui a pouco você está até alegre, está até rindo, até esquece das suas dificuldades, dos seus problemas. A gente é um povo alegre, o crente é um povo alegre. O normal da gente é estar alegre, estar feliz. E as pessoas às vezes perguntam, por que você está sempre feliz? Por que não estaria? A alegria é um fruto do Espírito. Quem é espiritual tende a alegrar-se. Às vezes nós achamos que a pessoa espiritual, aquela pessoa que anda muito séria, né? Parece que está o tempo todo em contato com o eterno, no sentido, digamos assim, transcendental. Ele vê Deus o tempo todo. Isso é budismo tibetano, gente, é ficar meditando, ficar lá deitado, inerte, horas, sem se mexer. Você vai saber se o cara morreu ou não, porque está lá parado, né? Posição de lótus. Isso é budismo. Cristianismo é alegria. Jesus era festeiro. Jesus gostava de estar com as pessoas. Quando trouxeram as crianças, vocês acham que as crianças vinham a Jesus por quê? Pulavam no colo dele e ele orava pelas crianças e abençoava as crianças. Eu imagino um Jesus alegre e a meninada vindo ao redor dele e os discípulos tentando pôr ordem naquela bagunça. Ele falou: deixem os meninos, não os impeçam. Alegria. Jesus era uma pessoa alegre. Jesus foi acusado de ser glutão e beberrão. É sinal que ele gostava de festa. Não estou dizendo que ele era nem uma coisa ou outra. Foi acusado, provavelmente de forma injusta. Mas Jesus gostava de estar com as pessoas. Alegria. Alegria é um fruto do Espírito. Peça a Deus que te dê alegria. Aliás, se o Espírito habita em você, a alegria vai estar em você. E paz. Essas duas palavras no grego são muito bonitas. Se alguém um dia tiver gêmeas, pense nisso. Caries e eirene. Alegria e paz. Tem uma menina chamada Karen, seria bonita, né? E a outra chamada Eirene. Só que a Eirene tem que ser tranquila, porque o nome dela é paz. Paz, irmãos. No mundo em conflito, a gente tem paz. E os problemas estão aí, a gente está em paz. Quem vai ganhar a eleição? Nós estamos em paz. Ganhe quem ganhar, perca quem perder, nós teremos no nosso coração a marca da paz. Ficamos interessados, queremos participar, queremos decidir, discutimos essas coisas? Sim. Isso nos tira a paz? Não. O desemprego existe, a crise financeira existe, isso é uma realidade, é uma realidade. Há carestia, existe doença, existe. Há doenças que são sérias, que são severas, fazem sofrer o corpo, faz sofrer a família. Isso pode nos acontecer? Pode. Mas nós conseguimos manter a paz, mesmo no meio das situações adversas. A gente consegue dizer graça e paz na sua vida, porque a gente consegue sentir dentro de nós que a graça de Deus está presente e que a paz de Cristo guarda o nosso coração. São frutos de uma vida espiritual. Espiritualidade tem a ver com isso também. Tem gente que pensa que espiritualidade diz respeito apenas a jejuar, orar e ler a Bíblia. Eu diria que espiritualidade tem a ver com amar, com ser alegre e viver em paz. Amar, viver alegre e estar em paz. Seria bom, não é? Se todos se sentissem assim o tempo todo. Sou amado, estou alegre, tenho paz. Que tal sentir isso todo dia? É fácil. Ande no Espírito. Viva no
Espírito. O Espírito de Deus que habita em você testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Deus te ama. Aquela frase chavão, Deus te ama, Deus te ama, sinta isso. Deus verdadeiramente te ama, do jeito que você é. Sinta-se alegre. Você é filho de Deus. O Espírito de Deus está dizendo que você é filho de Deus, que você é herdeiro de Deus. Tenha paz. Você é herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo, e ainda que nós soframos com Ele, nós depois seremos glorificados, com Ele nós viveremos. Então, ainda que haja na nossa vida leves e momentâneas tribulações, elas não servem para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, sinta-se em paz. Ok? Mas a outra trinca tem a ver com, aliás, eu diria que são 4, né? Que tem a ver com a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Longanimidade é aquela ideia da paciência, do ânimo longo. Ou seja, aquele indivíduo que, como disse Jesus, caminha a segunda milha. Jesus falou assim: se alguém quiser que você vá com ele 1 milha, vá com ele 2. Faça mais do que ele está esperando. Caminhe mais. Isso tem a ver com ser longânimo, ser perseverante. Essa é uma virtude do Espírito. Tem horas que a gente pensa em desanimar de alguém. Eu, muitas vezes, fazendo certas coisas, disse assim: não vou mais mexer com isso. Os meus amigos sabem como é que eu sou, não é? Não vou mais mexer com isso, não quero saber disso, já dei minha contribuição, não vou mais mexer com isso. Dali 2 dias, estou ligando para o carro e falo assim: então, o que vocês resolveram? O que vocês estão pensando em fazer? Tá, vou dar uma dica para você, tá? Faz isso aqui. Dali 1 semana, estou dizendo: então, alguém vai fazer esse negócio? Dali 15 dias já estou eu fazendo. Mas você não falou que não ia mexer com isso? É a questão da longanimidade. Você pensa que a sua paciência acabou. Você pensa que as suas forças se esgotaram. Você acha que você já deu tudo que tinha que dar nessa questão. De repente você descobre que tinha um pouquinho mais de paciência, tinha um pouquinho mais de força, tinha um pouquinho mais de vontade, eu diria que de boa vontade. E dali a pouco você se encontra caminhando a segunda, e se bobear, entra pela 3ª milha. Quando eu completei 30 anos de casado, eu pensei em ligar para o meu sogro e falar assim: sogro, cumpri a pena, acabei. 30 anos é o máximo que... Não é não? 30 anos é o máximo que alguém esteja preso, né? Aí eu pensei assim: cumpri minha pena, vou devolver. Aí eu falei: não, agora que vai ficar bom. Agora eu vou enveredar na 2ª milha. Agora eu vou puxar mais 30. Né? Casamento é assim. Tem uma hora que você pensa assim: não dá mais. Aí quando você vai ver, dá. Você encontra força. No trabalho, às vezes você pensa: não dá mais para aguentar esse trabalho. Não dá mais para aguentar esse chefe. Não dá mais para aguentar esse salário. Aí você descobre que dá. De onde vem essa força, gente? De onde vem esse encorajamento? De onde que os professores encontram ânimo para continuar educando? De onde os profissionais da saúde encontram vigor para continuar trabalhando? É sério. Onde é que a gente acha força para continuar lidando com as dificuldades da vida? É porque lá dentro de nós habita o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele nos dá perseverança, ele nos dá longanimidade, ele nos dá força para a gente ir um pouco além. Onde os outros desistem, a gente consegue ir mais longe, porque nós somos espirituais. A gente tem mais paciência. Benignidade. Ser benigno, fazer o bem, para nós é natural.
vai dizer que em certas circunstâncias da vida não dá vontade de retribuir e pagar na mesma moeda. Não dá vontade de mandar uma mensagem desaforada. Mas aí a gente para pensar e muda de ideia. E a gente consegue fazer algo que a Bíblia coloca como mandamento, mas que para nós se torna natural. A gente consegue pagar o mal com o bem. E não é com sofrimento. A gente não faz isso, olha, eu só vou fazer isso porque Deus mandou. Mas eu vou fazer de malandragem, eu vou pagar o mal com o bem só de malandragem, para Deus ficar me devendo e depois ter que me recompensar por isso. Não, não é isso que nos move. A gente não faz por obrigação. Eu vou pagar o mal com o bem porque Jesus mandou. Mas a minha vontade era pagar na mesma moeda. Sai, bichinho. Mas depois a gente descobre que não consegue pagar o mal com o bem. Porque dentro de nós o Espírito de Deus, que diz que nós somos filhos de Deus, nos leva a nos comportarmos como Jesus. E a gente acaba pagando o mal com o bem, com alegria, com satisfação, com contentamento. Você faz mais do que a pessoa esperava. E se sente feliz por isso. Bondade, generosidade. Aqui a palavra poderia ser traduzida também por gentileza. Gentileza. Sabe aquele indivíduo que dá lugar para o outro no ônibus? Sabe aquela pessoa que cede o lugar para o outro na fila? Sabe aquela pessoa que sempre é cortês, educado, gentil? Isso, além de uma boa educação, certas coisas o berço ajuda, o exemplo dos pais também, mas o fruto do Espírito faz funcionar também. Gentileza, delicadeza, educação, para nós são naturais porque nós somos filhos de Deus. Nós temos o fruto do Espírito aparecendo em nós. Então é natural para nós sermos gentis. Aqueles amigos que ficam, não, hoje eu pago, não, hoje sou eu que pago. Não, pago eu. Coisa boa, né? Dois amigos brigando para pagar. Isso já me aconteceu algumas vezes, que eu só tenho um amigo assim. É verdade. E já me aconteceu algumas vezes, aí o dono do comércio fala assim, rapaz, é difícil encontrar dois caras brigando para ver quem paga. Eu falei, mas entre nós é assim. Isso já me aconteceu umas 4, 5 vezes. Por quê? Porque a gente anda com quem é nascido do Espírito, e entre nós não há ganância, entre nós não há egoísmo, entre nós não há avareza, entre nós existe bondade, entre nós existe generosidade, fidelidade. Aqui a palavra é fé. No original aqui é a mesma palavra que a gente traduz por fé. Eu já expliquei para vocês que ter fé e ser fiel é a mesma coisa. Fidelidade, gente que é confiável. Quando diz que vai fazer, faz. Por quê? Porque nós aprendemos com Jesus. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso, procedência maligna. Então nós somos pessoas que são confiáveis. Podemos confiar em quem é nascido do Espírito. Por quê? Porque é natural para ele ser fiel. Não é difícil para um homem nascido do Espírito ser fiel à sua esposa. Porque ele é fiel. Ser fiel a seus filhos, ser fiel à sua empresa, ser fiel à sua igreja, ser fiel ao seu país. Para nós é natural ser fiel. O contrário é que é esquisito para nós, estranho. O fruto do Espírito é a fidelidade. Então nós somos naturalmente fiéis. E não é nenhum sofrimento. Por outro lado, também não é nada de excepcional. É porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas por último, há dois aspectos importantes dessa vida do Espírito que Paulo coloca aqui, e nós vamos fechar com essas 9, porque foi o que Paulo escreveu.
Mas talvez com alguma criatividade, quem sabe um dia, numa das nossas reuniões, nós pudéssemos pensar em outras manifestações desse fruto do Espírito que habita em nós. A mansidão e o domínio próprio. A mansidão é a capacidade que a gente viu em Jesus. Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde. Humildade poderia ser um fruto do Espírito também, só como dica aqui. Mas o que Jesus nos quis dizer quando disse: aprendam de mim que sou manso e humilde? Onde estava a mansidão de Jesus? Jesus tinha energia. Tinha dia que Jesus repreendia os discípulos com vigor. Tinha dia que Jesus enfrentava, vou até um pouco além, ele confrontava os escribas e fariseus com palavras veementes. Mansidão não quer dizer fraqueza, mansidão não quer dizer frouxidão, mansidão não quer dizer apatia. Mansidão tem a ver com a capacidade de resistir à tentação de vingar-se, resistir à inclinação para odiar, resistir à inclinação para querer mal, para desejar o mal. É a capacidade de viver ao lado de sofrer alguém com resignação, com resiliência, sem perder o eixo, sem perder o padrão de excelência e qualidade. Mansidão tem a ver com Jesus, sendo afrontado na cruz e oferecendo amor. Tem a ver com Jesus sendo levado como ovelha muda ao matadouro. Mansidão é uma capacidade de lidar com os sofrimentos, lidar com as adversidades, sem perder o equilíbrio. Nós precisamos desenvolver essa firmeza de caráter, desenvolver essa capacidade. Hoje o termo moderno é resiliência, é uma propriedade dos metais. Você o submete a uma pressão, ele entorta, ele vai, e quando cessa a pressão, ele volta para o mesmo lugar. A mola faz isso, não é? Você pressiona a mola, ela contrai, liberou a pressão, ela volta, fica do jeito que estava. Isso é resiliência. A mansidão tem a ver com isso. Suportar a pressão, sem deformar. Havaianas, não deforma, não perde as tiras. Certo? Ok? Propaganda foi grátis aí. E o domínio próprio? O domínio próprio é a capacidade de controlar-se. Essa é uma virtude que a gente desenvolve. Gente, acredite, dá para ter domínio próprio. Isso vale para tudo. Dominar todos os apetites, todos os desvios, todas as tendências que a gente tem. É o Espírito dominar a carne. Nós que somos guiados pelo Espírito, nós vamos dominar os nossos instintos humanos. Tem aquela frase do Roberto Jefferson, né, sobre o Zé Dirceu, que ele despertava os instintos mais o quê? Como era? Mais o quê mesmo? Era os instintos mais primitivos, né? Então a gente precisa aprender a dominar os instintos mais primitivos. Domínio próprio. Ele se ira, mas ele sabe os limites da ira. Ele sente a tristeza, mas ele não se abate com a tristeza. Ele sente a fome, mas ele não se desespera. Ele sente, enfrenta a dificuldade, mas ele não desanima. O domínio próprio tem a ver com essa capacidade de controlar os próprios impulsos. E a gente vai ver na Bíblia diversas recomendações de coisas que são difíceis de controlar, como a língua, por exemplo, que Tiago diz que é um pequeno membro que bota incêndio numa fogueira. Mas ele diz que alguém que é perfeito consegue dominar. Então, é possível dominar. É possível. Eu já convivi com pessoas que me causaram admiração.
pela sua capacidade de sempre falar a coisa certa, ou de calar quando não sabia o que dizer. Nós precisamos aprender a dominar o nosso desejo de falar, dominar o desejo de calar, dominar, enfim, todas as coisas. Domínio próprio. Seu coração ser controlado pelo seu Espírito. E o Espírito de Deus te conduzir, te guiar todo o tempo. Irmãos, a vida no Espírito é isso. Espiritualidade tem a ver com isso. Espiritualidade não é viver enfiado nos templos. Espiritualidade não é orar durante 8 horas por dia. É conseguir andar no meio das pessoas e viver com santidade durante o dia todo. Aliás, eu diria que a reclusão dos monastérios não contribuiu tanto para desenvolver uma espiritualidade saudável. É muito mais difícil ser espiritual no meio das pessoas, vivendo uma vida comum. Mas é isso que nós somos convidados a fazer. Nós não fomos chamados a nos enclausurarmos para viver em santidade. Nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Temos que nos misturar nesse mundo e brilhar no meio das trevas. É aí que nós temos que ser guiados pelo Espírito. É aí que nós temos que viver no Espírito. E se somos guiados pelo Espírito, se vivemos no Espírito, Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós cremos na vida que veio pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Não é a vida deste corpo, é a vida gloriosa, é a vida eterna que já nos possui, é a vida eterna que já habita em nós. E ela é um prenúncio do estado eterno que será desfrutado não nesse corpo, mas num corpo glorificado semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Nós somos gente de fé. Nós acreditamos que Jesus morreu, e com Ele morreu o nosso velho homem, e crucificado com Ele foi o nosso homem que amava o pecado. Mas agora nós amamos a justiça, nós amamos a Deus, e nós queremos fazer a vontade de Deus. E assim como Jesus foi ressuscitado, nós também ressuscitamos, e nós agora somos novas criaturas. Nós já somos, Senhor, filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos herdeiros, co-herdeiros, e em nós habita o Espírito do Senhor que nos guia e que nos conduz. Ajuda-nos a crer, Senhor, e nos apropriarmos das bênçãos que já foram conquistadas e que estão dia a dia sendo desfrutadas por aqueles que caminham em fé, por aqueles que caminham em esperança, por aqueles que caminham em amor. Nós queremos ser um povo que ama, um povo que se alegra, um povo que tem paz, um povo que tem paciência, perseverança, longanimidade. Queremos ser pessoas fiéis, fiéis a Deus, fiéis ao próximo, fiéis nos nossos relacionamentos, fiéis aos nossos amigos, fiéis aos compromissos que temos contigo, Senhor. Ah, Deus, nós queremos ter o coração generoso, o coração bondoso, queremos agir, ó Deus, com humildade, com simplicidade, com mansidão. Ajuda-nos, Senhor. Aqueles que têm maior dificuldade em controlar certas paixões e impulsos carnais, conduze-os, Senhor. Conduz esses seres hormonais a uma vida espiritual, Senhor. Conduze esses seres passionais, Senhor, a uma vida espiritual. Que nós possamos nos permitir ser guiados, transformados, aperfeiçoados pelo Teu Espírito que habita em nós, que vive em nós e que é sinal, marca, selo
de que pertencemos ao Senhor. No dia de Cristo, não seremos deixados, não seremos esquecidos, mas seremos transformados, transportados, glorificados para estar com Ele eternamente. Amém e amém.